Fala galera, tudo bem? Tá começando mais uma edição do nosso Truckcast, o seu podcast das estradas. Meu nome vocês já conhecem, João Vitor, sou jornalista e redator da Infotruck, da sua rota da informação. E o nosso convidado de hoje é Fábio Oliveira, Compliance Officer da TruckPag. Fábio, seja muito bem-vindo, é uma honra para nós contar contigo. Olá, tudo bom? Bom dia a todos. É uma grande honra para mim poder estar aqui, poder apresentar, trazer um pouquinho da minha experiência também para todo mundo. Maravilha, Fábio. Para nós, uma honra poder estar te ouvindo. E a gente hoje, no episódio do Truckcast, vai falar sobre um assunto muito importante para todos os segmentos, não só o segmento de transporte, que é a segurança da informação e a proteção dos dados. O Fábio tem uma ampla experiência na área e vai falar para a gente sobre a importância dessa segurança de dados, os ataques que as empresas vêm sofrendo ultimamente, o quanto isso pode prejudicar uma empresa, prejudicar seus clientes, prejudicar sua credibilidade. Vamos falar também sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, falar sobre os ataques cibernéticos, vamos falar sobre muitos assuntos importantíssimos para você e sua empresa estar atentos. Então, já sabe, né? Vem com a gente! Bom, como vocês já sabem, como já é de costume, Fábio, queria que você contasse aí pra galera um pouco da sua história, pros nossos ouvintes aí, galera que não te conhece, te conhecer um pouco melhor. Conta um pouquinho pra gente como que é a sua trajetória profissional. Olá, vamos lá um pouquinho para entender um pouquinho da história e até como eu cheguei nessa área de compliance, que é uma área muito recente, isso é muito novo, isso surge muito de 2018 para cá. Eu sou bacharel em análise e desenvolvimento de sistemas e também em direito. Então, eu consegui juntar essas duas experiências para trazer hoje, voltado à segurança da informação, a LGPD. No início, isso ficou muito concentrado somente na mão de advogados, mas existia muita dificuldade dos advogados com a parte tecnológica. Então, eu consegui juntar esses dois. A primeira formação foi o direito, lá na década de 90, né? E nos voltando agora mais próximos ao anos 2000, a parte de tecnologia. Eu também sou pós-graduado em compliance e tenho alguns cursos de extensão na área de segurança da informação. Atuei 15 anos muito voltado a processo, desenvolvendo processos em um grande banco, e os últimos 8 anos fui como montei algumas centrais de atendimento de uma grande empresa, de meio de pagamento também, dentro desse mesmo ramo, e atuei tanto como compliance, como também gerenciando toda essa área de informação. Tudo que poderia ser disponibilizado ou não, muito preocupado, já com foco dentro da própria LGPD. Entendi, não, ó, uma baita história aí já no segmento. E entrando no nosso assunto, né, Fábio, vamos falar um pouco sobre a segurança da informação em si, a segurança dos dados. Queria que você falasse para quem, às vezes muita gente não entende qual que é a importância de se ter essa segurança de não vazar os dados de uma empresa, de clientes, enfim. Queria que você falasse sobre essa importância de ter essa segurança nos dados para a empresa. Sim. Segurança dos dados hoje para a empresa é crucial. Ela vai proteger tanto informações sensíveis que assegura a continuidade das operações. Então, hoje isso se torna tão crítico que pode parar uma empresa. Investimento é estratégico nessa área, a empresa precisa realizar, pois vai diminuir aí perdas financeiras, garantir conformidade com as regulações, isso é muito importante, inclusive isso precisa estar muito presente nas empresas, e principalmente proteger a reputação e a confiança dos clientes, porque também o cliente precisa confiar, precisa saber que temos políticas sólidas, temos um tratamento sólido de dados e informações para que ele possa confiar também no nosso trabalho. Não, perfeito. Hoje a credibilidade, né, é fundamental em diversas áreas e ainda mais quando se está tratando ali de dados sensíveis de uma outra empresa, dados que não são às vezes da própria empresa, são de clientes, enfim. Então isso acaba sendo crucial realmente, como você falou, né, Fábio? E na sua visão, eu queria te perguntar agora, Fábio, mas a gente tem todo o segmento, todas as áreas, a gente tem desafios, tem problemas que o setor tem que passar, e aí eu queria ver contigo qual você acha que são os principais desafios que as empresas enfrentam para segurança da informação nessa área, assim, qual que é a principal dificuldade e qual que é a pedra no sapato, vamos falar assim, das empresas?
Bom, segurança da informação ele é um desafio contínuo. E precisamos aí de uma abordagem totalmente integrada, que vai combinar tecnologia com o processo de conscientização de nossos usuários, de nossos colaboradores. Né? Hoje em dia, o que a gente vem observando? É crescimento de ataque cibernético. Isso não para de crescer, isso não para de acontecer. Por isso é muito importante. Ataques cibernéticos têm se tornado cada vez mais frequentes e também sofisticado. Hackers hoje estão utilizando tecnologias super avançadas, estão fazendo utilização das próprias IA, que são as inteligências artificiais, para aprimorar esse tipo de golpe. Né? O trabalho remoto, eu acho que é um grande desafio para as empresas. Como é que eu consigo garantir segurança desses dispositivos móveis fora da rede da minha empresa? Né? E quando esses dispositivos se logarem na minha rede, garantir que eu não tenha nenhum tipo de infecção externa. Então, o trabalho remoto veio mudar tudo isso. E acho que o outro grande desafio de todas as empresas é a própria conformidade legal. Como você abriu falando, é a própria LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso ainda se torna um grande desafio para as empresas. Isso é um grande calo no sapato, como você colocou, das empresas. Como tratar esses dados, como recolher somente os dados que são essenciais, não recolher dados que não sejam necessários à sua operação. Então, toda empresa precisa ter esse processo muito bem desenhado, para que não venha a cometer falhas no futuro. Sim, Tá? sim. E é exatamente qualquer dado a mais que você tenha pode trazer um prejuízo, às vezes você não precisa, mas tem aquele dado e sofre um ataque, pode ser prejudicial para você, para a empresa e tal. E como você comentou sobre a LGPD, né, que queria puxar esse ponto, essa linha que você deixou ali, que a gente sabe que a segurança está diretamente ligada à Lei Geral de Proteção de Dados, né, LGPD, mas muita gente também às vezes não tem um conhecimento amplo sobre ela. Eu queria que você falasse um pouco sobre a LGPD, como que as empresas têm se adaptado, é uma rotina, isso tem se tornado normal, as empresas têm aderido aos dados da LGPD, ou ainda é algo embrionário, está começando ainda? Qual que são os pontos principais aí da LGPD que as empresas têm que tá de olho? Sim. A LGPD no Brasil ela surge em 2018. Né? A legislação nasce em 2018. Então é algo muito recente. A obrigatoriedade de se cumprir os requisitos legais vem em 2020. Então é algo de 4 anos, menos até de 4 anos, completando 4 anos. Então isso é muito recente. A gente ainda não tem uma aderência 100% das empresas. Mas as empresas mais sérias, mais preocupadas com seus clientes, com o tratamento de dados de seus clientes, já fizeram a aderência. Né? E ela vem muito inspirada na GDPR. GDPR nasceu na União Europeia, que é Regulamento Geral de Proteção de Dados. Nossa LGPD não é tão completa quanto a União Europeia, mas até então, até antes de 2018, a gente não tinha nada. A gente não tinha um tratamento desses dados pessoais, em que poderiam ser utilizados dados recolhidos de nossos clientes, de uma maneira geral. Então, isso é muito bom, mas a gente ainda não tem uma aderência de todas as empresas, porém as mais sérias têm uma política de proteção de dados, disponibiliza essa política aos seus clientes, essa política também precisa ser pública, o cliente precisa conhecer essa política da empresa e não só ter a política, é colocar essa política em uso, é fazer uso da política que tem, tá? E como você fala um pouquinho ali em pontos críticos, o que eu vejo muito de ponto crítico é mapeamento de dados. Isso nas maiores empresas que eu já passei, nos maiores locais que eu já passei também. A empresa precisa realizar um mapeamento desses dados. Né? O que coleta, por que coleta, como processa, como armazena, isso é muito importante. Né? Isso é essencial. Identificar isso é um ponto de risco. Definir essa política é um ponto de risco. Então, assim, precisa-se ter cuidado com isso. Em contrapartida disso tudo, eu preciso implementar medidas de segurança. E medida de segurança, eu digo que não é gasto, é investimento. Porque você só vê o resultado dela quando você consegue prevenir um ataque. E toda noite tem alguém tentando fazer um ataque. Né? Tem um vídeo que eu vi esses dias, achei muito interessante. Toda noite tem um hacker num quarto escuro, em algum local do mundo, planejando algum tipo de ataque. Alguns, Então, né? Devem ter vários aí espalhados pelo mundo.
Então, investimento em segurança da informação, segurança de seus sistemas, a própria LGPD, que traz muito forte isso no conceito dela, eu não vejo como um gasto. Eu já consigo enxergar isso, e as empresas também já começam a enxergar muito isso como investimento. E o outro é ter política interna. Política interna de segurança é importante e treinamento, porque não adianta a gente ter todo o investimento possível em segurança e não ter treinamento também dos colaboradores, dos usuários. Os usuários precisam estar constantemente em treinamento, constantemente trazendo as inovações, constantemente trazendo o que vem acontecendo com o mundo, quais são os tipos de ataques, o que está mudando no mundo. E o mundo da tecnologia muda muito rapidamente. Não, exatamente. E eu fiquei com uma dúvida, Fábio. Você comentou sobre a LGPD ter surgido em 2018. Eu fiquei pensando como que será que era com relação ao vazamento de dados nos anos anteriores. Você sabe falar pra gente o que acontecia, o que a empresa faria, se, por exemplo, vazaram os dados de clientes, o que acontece a partir daí, antes de existir a LGPD, como que era naquela época? Na verdade, você não tinha uma lei que tratava isso, não existia uma questão legal. Então, não existia necessidade de comunicação das empresas. Então, muitas empresas eram atacadas, possuíam esses dados até mesmo vazados, até mesmo aí no Deep Web, né? Porém, elas não comunicavam esse vazamento, não existia essa obrigatoriedade. Então, ela nasce em 2018 e entra em vigor em 2020. Então, se a gente pensar de 2020 para trás, nossos dados estavam no mar aberto. A Europa já se preocupava com isso, a União Europeia já estava se preocupando com isso há mais de 10 anos, aos dados dos seus cidadãos, de uma maneira geral. Mas a gente ainda não. E a gente vem muito carregado pelo costume europeu. Isso foi muito forte a decisão para a gente. Então, assim, antes de 2020, existiam ataques cibernéticos, isso era óbvio, né? Porém, não existia, a NPD ainda não existia, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, o comunicado desse ataque à NPD ainda não existia. E uma outra tipo de crime que surge também, você acaba tendo a lei e acaba tendo novos crimes. Como você hoje é obrigado a comunicar, o ataque cibernético à tua empresa diz, olha, tem os seus dados, tem os dados dos seus clientes. Ou você me paga para eu simplesmente deletar esses dados, ou eu vou espalhá-los na Deep Web. E vou prejudicar a sua empresa, vou prejudicar a imagem da sua empresa. E isso acontece, tá? Nos meus treinamentos eu trago muito exemplos reais, que a gente tem que trabalhar com exemplos reais, exemplos recentes que aconteceram recentes, até com grandes empresas também, para a gente ver o tamanho e a dimensão disso. Não, perfeito. Era essa a dúvida mesmo. Às vezes a galera deve se perguntar em casa, falar, pô, e antes da LGPD, como é que era? Então surgiu essa dúvida aqui. Mas voltando, dois pontos que você comentou que foi que eu acho que os principais sobre a LGPD, sobre a segurança da informação, que é o investimento na tecnologia e o treinamento dos colaboradores. Acho que isso tá claro que são dois pontos fundamentais assim. Tem algum deles que você acha que é mais eficaz para prevenção do vazamento de dados? Ou você acha que os dois caminham juntos e como encontrar um equilíbrio para esses dois, tanto no treinamento quanto no investimento em tecnologias? Como que a empresa, qual que é o desafio da empresa para chegar nesse equilíbrio de ter esses dois pontos caminhando juntos? Assim, os dois caminham junto, em paralelo, e não adianta somente ter um investimento em um e não ter em outro. Não adianta eu ter somente investir no meu colaborador, investir no meu usuário, conscientizar o meu colaborador e também não ter algumas ferramentas de ponta para proteger meus sistemas. Os dois precisam caminhar juntos, tá? Quando a gente fala em investimento nessa parte de segurança da informação, a gente fala muito em firewall, né, que é uma linguagem de tecnologia, nossa cortina, nossa porta de fogo, sistema de detecção e prevenção de intrusões 24/7, 24 horas de monitoramento de nossas empresas, criptografia de ponta a ponta. Então, sempre que a gente tenta tramitar esses dados precisam tramitar criptografados, nunca de forma aberta. A gente fala hoje muito em autenticação em 2 fatores, autenticação multifatorial, MFA, enfim. Isso hoje está muito forte.
né, para que você não tenha suas credenciais de acesso liberadas, vazadas e tudo mais, ou é tentativa de ataques. Mas tudo isso também não vai adiantar se eu não investir no meu colaborador. Se a minha área de compliance da empresa não tiver treinamentos constantes e frequentes, treinamentos atualizados. Não adianta simplesmente, eu fiz um treinamento com a minha equipe em 2024, toda a empresa em parte de segurança da informação. 2025 tudo mudou. Você precisa voltar esses treinamentos, precisa voltar atualizando toda a tua empresa, trazendo as novas informações, os novos tipos de ataque. Então, um não vai adiantar sem o outro. E o usuário é a porta de entrada. Você precisa conscientizar o usuário, não somente quanto à tecnologia da informação, não somente quanto ao risco de ataque, mas também com a questão da LGPD, em questão da proteção desses dados sensíveis. O usuário, muitas vezes, ele precisa ter acesso a alguns dados sensíveis para cumprir a operação. Porém, ele precisa saber que existe uma lei que protege esses dados e esses dados precisam estar o tempo todo tratados, criptografados. Enfim, a tramitação desses dados é de forma limitada. Precisa se respeitar a lei. E isso precisa, a lei não vai mudar, mas você precisa conscientizar o teu colaborador todos os dias. Esse treinamento precisa ser cíclico. Então, as empresas precisam investir nisso também, né, para trazer segurança, trazer confiança ao teu cliente. Não, Que é o que exato. importa disso tudo. Uhum. No fim das contas, é a segurança do cliente que importa. E você comentou sobre os vários ataques que acontecem, né? Tem um que a gente ouve falar bastante, que é o phishing. Eu queria que você explicasse para a galera que não conhece o que é esse tipo de ataque, né? Ele explora falhas humanas, igual a gente comentou dos colaboradores, a importância dele tá sempre treinado, sempre sabendo ali o que ele está fazendo, a importância do que ele está fazendo. Mas existem erros, existem falhas humanas, e aí eu queria que você falasse um pouquinho para a galera aí sobre o phishing. Phishing. O phishing, né, vem do inglês pescaria. E ele não passa, traduzindo um pouco, bem resumidamente, é de uma pescaria. É um ataque cibernético criminoso que tenta enganar pessoas, né? O ataque de phishing ele vai ter algumas características. A ideia é sempre ter o roubo dessas informações confidenciais. A ideia final é ter roubo de senha, dados de credenciais de acesso, dados bancários, enfim, né? A tentativa, como ele acontece? É sempre a tentativa de enganar o usuário. E o usuário consegue perceber muito isso nas urgências. Um ataque de phishing é sempre urgente. Então, tudo que é muito urgente, que chega para você de forma muito rápida, você precisa desconfiar. Você pode estar sofrendo um ataque de phishing. Uma das coisas que eu vejo muito em phishing hoje em dia, e ontem eu tive dentro da própria empresa um exemplo real, um colaborador que recebeu um e-mail, quando ele tentou baixar esse e-mail tinha ali um XML, né? E anexo ao e-mail, ele tentou baixar esse XML, era de um e-mail conhecido, isso é muito importante, arquivos anexos. Só devemos abrir de e-mails que conhecemos, e-mails de clientes que conhecemos, e-mails desconhecidos, suspeitem. E como era um e-mail conhecido, ele tentou baixar. Quando ele tentou baixar, isso foi pego pelo antivírus. Imediatamente esse colaborador veio me notificar. Falou, qual o procedimento que eu devo fazer? E tem um bordão que eu trouxe, eu sempre carreguei esse bordão comigo. Eu adoro esse bordão. Quando a gente fala em tecnologia, quando a gente fala em segurança da informação, na dúvida não executa. Eu adoro e eu consegui disseminar um pouco isso também pelos locais que eu passei. Então, na dúvida, não executa. Se você tem dúvida sobre o arquivo, se o arquivo parece ser malicioso, não executa esse download. Isso pode ser muito perigoso. Isso vai chegar para você como links falsos, link de promoções. Garanta agora o seu iPhone pela metade do preço. Quem é que está dando iPhone pela metade do preço? Desconfie. É muito urgente? Desconfie. Cuidado, criminosos podem te mandar SMS, criminosos podem te mandar WhatsApp, querendo buscar seus dados. Um link falso desse, um phishing, um ataque desse de phishing com um link falso, ele pode tomar o domínio do seu computador. Você pode perder até mesmo o controle da sua máquina de trabalho ou da sua máquina pessoal, dependendo de onde o local que você esteja. Você pode ter o teu celular comprometido, as tuas senhas bancárias comprometidas.
ele pode fazer transações financeiras no teu nome. Então é muito importante, a gente precisa ter muita atenção. E essas são as características mais frequentes do ataque de phishing. É sempre muito rápido, é sempre muita urgência. E o criminoso precisa passar dessa urgência para que você cometa o ato, execute a ação que ele deseja, sem que você desconfie. Perfeito, é o mais correto, né? Na dúvida, então, a galera já com certeza anotou a dica aí. Na dúvida, não executa. E, Fábio, infelizmente a gente tem uma tradição aqui no Tricast, a gente fala que tudo que é bom passa muito rápido. A gente já está caminhando para a nossa reta final. Mas a gente sempre pede, é uma tradição nossa aqui, a gente sempre gosta de pedir pro convidado, para quem que tem uma grande experiência na área, deixar uma dica para quem está começando, para quem está no setor, para quem está tendo um contato agora com a segurança da informação, por exemplo. Queria que você deixasse uma dica aí para os nossos ouvintes que estão ouvindo. Bom, quem está começando nessa área de segurança da informação, o mais importante, atualização. Criminoso cibernético está sempre atualizado. Então, cursos na área de segurança da informação são sempre bem-vindos, porque todos esses cursos sempre trazem materiais muito atualizados. Cursos de extensão nunca é demais, tá? Participar de fóruns. A gente tem vários fóruns na internet, onde nós temos grande presença, até mesmo de DPO, que são as pessoas responsáveis pelo processamento de dados dentro das empresas, com várias dicas. Várias pessoas de área também de compliance, que hoje é uma área muito preocupada com tudo isso. O compliance hoje é o responsável pela regulamentação da empresa, tanto com regras internas quanto as conformidades externas, mas também volta muito essa parte de segurança da informação, porque ele precisa conscientizar o usuário. Então, a maior dica que eu deixo para quem está começando é: esteja sempre atualizado, tente sempre estar à frente, um passo à frente do seu criminoso. Tente sempre estar um passo à frente de quem está tentando praticar algo contra você, para que você possa prevenir. A melhor estratégia de tudo é a prevenção. Não adianta a gente fechar a porta depois que o ladrão entrou. O ideal é a gente manter a porta trancada sempre. E a gente sempre conferir se essa porta de fato está trancada e se essas fechaduras ainda são eficientes, que são os nossos processos. Será que o nosso firewall ainda é eficiente? Será que o nosso antivírus está suficientemente atualizado? Será que ele recolhe as melhores práticas de mercado? Será que as nossas políticas de prevenção realmente são eficazes hoje? Então, rever todas essas políticas, estar sempre antenado e atualizado ao que tem de mais novo no mercado, isso é muito importante. Perfeito, Fábio. Então, é isso. A dica está passada aí para os nossos ouvintes. Fábio, quero agradecer a sua presença. Foi uma honra poder te ouvir nessa aula sobre segurança da informação e proteção de dados. Tenho certeza que todo mundo que ouvir, que assistir, vai poder absorver muito da sua experiência e também deixar as portas do Tricast sempre abertas para ti, viu? Muito obrigado. Eu que tenho a agradecer toda a oportunidade e tenho a honra de poder participar do Truckcast também. Imagina, a honra é toda nossa. Se você ouvinte, não esqueça, deixe seu like, siga a gente nas redes sociais, @truckcastbr. Estaremos aqui sempre semanalmente com muitas novidades sobre o setor do transporte e muito mais. Até a próxima, grande abraço!